Família de Volta à Vida, estamos aqui hoje com mais um podcast para a glória de Deus, para aprendermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, e é um prazer estar com você no dia de hoje. Nosso podcast é sempre às quartas-feiras, porém ontem a gente teve um problema e a gente está aqui hoje na quinta com o nosso podcast. Depois você também pode ouvir ele em qualquer plataforma de podcast e também compartilhar com as pessoas que precisam aprender da palavra de Deus e ter um conhecimento daquilo que Deus tem de propósito para a vida deles através da revelação que eles vão conhecer. Bom, você sabe que nós somos uma casa de recuperação, estamos aqui lutando para ensinar o evangelho a esses homens, acreditamos que eles podem ser totalmente transformados através do ensino da palavra de Deus e existem muitas formas de você estar ajudando a nossa casa de recuperação através de doações, ofertas e também, se você quiser, você pode entrar lá na loja www.devoltavida.com.br e adquirir a sua Bíblia. Toda a Bíblia que você compra lá na nossa loja ajuda a gente a manter esse trabalho aqui e continuar abençoando a vida de pessoas. Você também que vai assistir pelo YouTube, você pode fazer a sua inscrição no canal, você pode compartilhar os nossos vídeos e nos ajudar a continuar a divulgar o Evangelho para pessoas que têm problema com dependência química, alcoolismo e tantos outros males que o pecado causa na vida de uma pessoa. Nós contamos com ajuda, precisamos de você e principalmente estamos fazendo a obra do Reino e temos certeza de que isso não vai parar. Eu queria compartilhar hoje com você sobre Matias, o perseverante, tá? E eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 26, que diz assim: depois disso fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. A maioria de nós conhecemos um pouco dessa história que mostra que Judas tinha, um papel importante ali entre os discípulos de Jesus, porém após a traição, houve o seu suicídio e a vaga que estava disponível para Judas, ela precisava ser ocupada novamente por outra pessoa. Dentro disso a gente vai conhecer a história de Matias, que aos nossos olhos aparece pela primeira vez aqui na palavra de Deus, porém a gente sabe que não é bem assim. O contexto dessa história é que os discípulos estão voltando para Jerusalém depois de passar alguns dias com Jesus ressurreto, e Jesus dá a ordem a eles de que eles devem permanecer em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. Primeiro, Jerusalém era um lugar de vergonha, de humilhação. O Cristo, o Senhor, o Messias que foi anunciado, morreu na cruz do Calvário, e aquela esperança que os discípulos anunciavam junto com Jesus durante o tempo do ministério de Jesus caiu por terra nesse momento. Então toda aquela força, daquele ímpeto de um novo tempo para aquelas pessoas através da vida de Cristo acabou sucumbindo com a cruz no Calvário. Aos olhos humanos, claro, sempre é bom a gente lembrar disso. Porém, a ordem de Jesus é: volte para Jerusalém, para o lugar da vergonha, da humilhação, onde ninguém acredita, ninguém espera, ninguém confia, e fique lá, porque tem uma promessa de Deus para se cumprir sobre a vida de vocês. Do alto vocês serão revestidos de poder. Em meio à vergonha, acusação, humilhação, e isso provoca na gente muita dor, a gente percebe que eles entraram em um cenáculo e lá permaneceram em oração. Isso ensina muitas lições para a gente, porque nós queremos resolver problemas de acusações e apontamentos à força. Porém, a Bíblia mostra pra gente que a gente resolve isso a partir de orações. Eles se unem no propósito de orar, vão buscar a Deus, e eles têm um só pensamento, um só acordo, eles têm um só propósito, que é fazer com que Deus saiba, através da oração, que o que eles querem é que a promessa se cumpre. Através da oração eles estavam em comunhão, e diante disso a gente vai perceber alguns acontecimentos que são pontuais, tá? A oração fará com que pessoas se levantem com autoridade. Pedro é essa pessoa que vai se levantar com autoridade no meio dos discípulos. E eu posso frisar aqui, e nem preciso de colocar isso entre parênteses, que sem vida de oração não existem pessoas com autoridade dada por Deus.
Tá? Então, o fato de ter alguém com autoridade no meio dos discípulos surge por causa do propósito de oração que eles se encontravam. E Pedro, diante disso, ele se levanta com sabedoria e direcionamento de Deus para poder fazer. Por que sabedoria? Porque Pedro andou com Jesus, mas a gente não vê Pedro sendo uma pessoa estudada desde sua infância. A gente vê Pedro sendo um pescador simples, de cultura talvez pobre e sem ter tanto conhecimento assim, porém a oração faz com que ele se levante com sabedoria para aplicar a palavra de Deus, mostrando que aquilo que aconteceu com Judas estava predito pelos profetas, tinha que acontecer daquela forma, e também a posição de Judas precisava ser ocupada por outra pessoa. Tiago escreve que se você é alguém que sente falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá deliberadamente. Deus abençoa a gente sem limites com sabedoria. Então, a oração no cenáculo mostra que Pedro está se levantando com autoridade, com sabedoria e com direcionamento, porque aquela vaga não pode ser ocupada, ela precisa ser preenchida. O corpo de discípulos precisa estar completo para que o ministério deles seja aceito no meio de Jerusalém e por todas as pessoas que estão ali. Então, para se ocupar essa posição, é necessário algumas qualificações para o cargo, e cargo esse de suma importância. Se não é preenchido essa posição, a gente vai ver que nós não teríamos o derramar do Espírito Santo, porque tudo isso aconteceu antes do Espírito Santo ser derramado sobre eles. E quais são as qualificações? Primeiro, a pessoa precisa ser constante. Por isso que esse podcast tem o título de Matias o Perseverante. Por que constante? Porque para estar qualificado para isso, essa pessoa, esse homem, ele teria que ter acompanhado o ministério de Jesus Cristo desde o batismo com João até a ascensão, que Jesus se manifesta diante dos seus discípulos subindo ao céu. Quando a gente olha para todo esse tempo, nós não vamos encontrar nenhuma vez o nome de Matias citado. Matias, ele não é citado nenhuma vez. Ele é alguém que está desde o batismo de João, quando João se vira para aquela população que está em volta dele ali no batismo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, daquele momento até a ascensão aos céus, que isso inclui Calvário, Via Dolorosa, sepultamento, ressurreição, a gente vai perceber que Matias estava presente todo esse tempo, porém sem ter o seu nome citado. Outra coisa diante disso é que a gente percebe que a sua experiência de conversão não foi citada, ele não tinha nenhum tipo de influência social, tanto que no comparativo entre ele e outra pessoa, para que pudesse ocupar esse cargo, a gente vai encontrar José Barsabás, que é o filho de Sabás, mostrando a influência e a importância que esse homem tem para estar ali qualificado para isso. E ele não tinha apelidos. O José Barsabás, ele é chamado de justo, alguém que, além de ser filho de alguém importante, também tinha o adjetivo de ser justo. Então, quando é proposto José Barsabás e Matias, a gente vai ver que o Barsabás tem alguém importante sobre a vida dele. A gente percebe também que ele tem um adjetivo que o qualifica como justo, e o Matias vai aparecer ali como uma pessoa simples, alguém que somente esteve ali, entre aspas, isso também aos nossos olhos, durante todo esse tempo, sem nenhum tipo de atitude expressiva além da perseverança. Então, as pessoas precisam compreender quais são o verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida e qual é a maneira que Deus tem para abençoar, porque hoje nós vivemos o tempo do que tem que acontecer agora. Eu estou esperando e tem que se cumprir nesse momento, tem que se cumprir nesse tempo. Eu orei e Deus precisa fazer, eu clamei e Deus precisa operar, eu estou aqui, eu estou esperando. E a gente vê que Matias, ele espera 3 anos sem ter o nome dele citado nenhuma vez.
quando a tempestade assolou o barco, Matias estava lá. Quando o pão foi multiplicado, Matias estava lá. Quando o peixe foi multiplicado, Matias estava lá. Na pesca maravilhosa, são várias as atitudes. Quando o gadareno foi liberto, Matias estava lá. Ele não é citado, mas ele perseverou. E eu preciso, diante da pessoa de Cristo, entender quem é que precisa aparecer. Quem precisa aparecer é o Senhor, quem precisa aparecer é Jesus. E Matias mostra isso para a gente muito bem. Então, para se ocupar esse cargo, para se tomar esse lugar de honra, precisaria de algumas qualificações. E são duras as qualificações, porque é um tempo longo e se encerra com um tempo de perseguição, de luta, de calvário, de morte, de dor, e Jesus falando, olha, aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. A gente entende que a cruz de Cristo mostra o final de todo cristão, que é entregar a sua vida em favor de muitas pessoas. Se nós não vivemos um evangelho capaz de se entregar para outras pessoas, a gente não está vivendo o evangelho que Jesus viveu, porque Jesus foi até o final, mesmo sabendo que a sua morte seria de cruz para abençoar e salvar outras pessoas. Então, o que a gente aprende com essa história? Pedro se levanta, apresenta as condições para que a pessoa possa ocupar esse cargo, ele mostra as qualificações, nós temos duas pessoas e eles vão lançar sortes. Quando a gente fala sobre sorte, desde o Antigo Testamento, quando era necessário um boi ser sacrificado para expiação de pecados, e Deus deu essa ordenança a Moisés e Arão, que era o sacerdote na época, a gente olha para a Bíblia Sagrada e percebe que Deus fala, escolha 2 novilhos e entre eles lança sorte, porque na sorte eu vou me escolher, eu vou separar aquele que eu vou ter a alegria do sacrifício. Diante disso, a gente percebe algumas coisas muito importantes para aprender com a escolha de Matias. Primeiro, a sua continuidade revelava os seus interesses. Por que eu persevero? Por que eu insisto? Por que eu continuo? Por que eu estou disponível? Por que eu estou disposto? Não sou famoso, não estou à frente, não, meu nome não aparece, eu não sou conhecido como os demais. Matias mostra que o interesse dele para todo esse tempo andando com Jesus não era sobre ele, mas sim sempre sobre o Senhor. Jesus muda a vida de Matias de tal maneira que ele não continua ou deixa de continuar por ele aparecer, por ele ter oportunidade, por ele surgir com força entre os discípulos. Não, pelo contrário, ele é uma pessoa que revela que os seus interesses são maiores do que somente ser promovido, surgir diante das outras pessoas. Segundo, a continuidade de Matias também revela o seu caráter. Se Matias é alguém que não serve a Jesus e não caminha com Jesus por causa de interesses pessoais, a gente olha que o caráter de Matias não está preso às segundas intenções. Então ele é uma pessoa limpa, honesta, transparente, fiel, de uma posição só. Terceiro, a continuidade de Matias revela o quanto Deus o conhece. Pedro ele fala no momento de lançar sortes que o Senhor conhece os corações, Deus sonda os corações. E dentro dessa questão de Deus sondar os corações, a gente vê que a continuidade de Matias mostra o quanto ele é conhecido de Deus, o quanto Deus sabe quem ele é. Porque quem vai mandar na sorte, eu quero colocar isso aqui entre aspas, quem vai fazer a escolha é o Senhor quem sonda os corações, é Ele quem tem separado já aquele que vai ocupar a posição. Porém, a escolha por Matias vai revelar que Deus o conhecia, que Deus sabia quem ele era. Eu posso não ser conhecido de todas as pessoas, eu posso não aparecer diante de muita gente, eu posso não ser influente, eu posso não ter na boca dos outros nenhum tipo de adjetivo que me qualifica, porém, o mais importante é Deus saber quem eu sou. Eu não sei quais são as suas aspirações, mas como um cristão, falando com vocês aqui no dia de hoje, é muito importante eu entender que é sério a questão de Deus me conhecer. As pessoas estão preocupadas com homens, com pessoas influentes, as pessoas estão preocupadas em se comportar de uma maneira
como que eu posso dizer isso para você? De uma maneira gloriosa diante de pessoas. E a gente tem que se comportar e surgir de maneira gloriosa diante de Deus, mostrando o nosso caráter, nosso interesse, o que a gente quer, o que a gente espera, o que é que a gente quer viver. Então isso é importantíssimo. A continuidade de Matias mostra que a perseverança levanta as pessoas diante dos homens. Toda essa história vai revelar a importância da perseverança e como é que a gente deve se comportar diante de situações assim. Eu conheci Jesus, eu entreguei minha vida para Cristo, eu me lancei ao Senhor, então os meus interesses mudaram. O que eu espero da vida hoje, o que eu quero para mim é que se manifeste sobre mim a glória do Senhor. O que eu quero que aconteça através da minha vida é aquilo que seja a vontade de Deus. Se eu vou aparecer, se eu vou surgir, se eu vou crescer, se eu vou ser reconhecido, isso não importa. O importante é o Deus que eu sirvo, que me chamou para um grande propósito na sua presença, ele sim ser conhecido através da minha vida, ele sim ter uma posição de destaque a partir do meu serviço, do meu comportamento, a partir da minha história. As pessoas estão sofrendo por elas quererem para si aquilo que pertence a Deus. Quem tem que aparecer é Deus, quem tem que surgir é Deus, e se for da vontade de Deus, eu vou surgir para a glória do seu nome. Então, compreenda que isso encha o seu coração para você entender a importância da sua continuidade, da sua perseverança, porque Matias ele consegue revelar para nós seu caráter, seu propósito, seu desejo, e ele principalmente revela para nós que mesmo o homem não nos conhecendo e não dando valor à nossa vida de uma maneira devida, vamos colocar assim, Deus sempre sabe quem nós somos. E eu venho aqui em nome de Jesus, através desse podcast, falar para você que Deus te conhece. Deus conhece as suas aptidões, os seus talentos, Deus sabe quem você é, Deus conhece o teu coração, Deus te sonda. E a caminhada cristã, nós andamos ela sim, buscando homens para o reino de Deus, mas não buscando os corações dos homens para a gente. Então toda vez que você sair e lançar a rede, você não está buscando o interesse das pessoas, brilhar aos olhos das pessoas, pelo contrário, você está buscando com que essas pessoas possam se render ao Senhor e ter uma vida plena em sua presença. Então o conselho para todos vocês que vão ouvir essa mensagem é: se qualifique, continue, persevere, acredite, sirva. Ninguém te viu, o céu te viu. Ninguém te achou, o céu te achou. Ninguém te percebeu, o céu te percebeu. O céu sabe quem você é. O céu entende o teu coração e o céu vai te levantar na hora certa, no momento certo, para a glória de Deus, tá? Eu quero que a sua vida seja extremamente abençoada, e se você conhece alguém que tem enfrentado dificuldades na igreja, na vida cristã, porque ela sente essa carência, essa necessidade de ser reconhecido, compartilhe com ela essa mensagem. Se você não quiser compartilhar o vídeo, senta com essa pessoa e passe para ela aquilo que você aprendeu através dessa mensagem, aquilo que Deus falou ao seu coração, porque o importante é que nós não venhamos a perder pessoas por causa que elas estão com as aspirações equivocadas, por causa que elas estão errando o alvo, por causa que elas estão falhando no propósito. E eu digo, no tempo certo, na hora certa, Deus vai exaltar os seus filhos que perseveraram. Continue acreditando, fique firme, persevere. Na hora certa e no tempo certo, Deus cumprirá a promessa sobre a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, fica com Deus, fica aí, a gente tem Salmodiando, continue na nossa programação aqui no canal, você que vai ouvir aí pelo Spotify, pelo Google Podcast, tantas plataformas, que você possa também entrar no nosso canal no YouTube, fazer parte da De Volta à Vida e encontrar uma maneira, principalmente através da oração, de estar com a gente e abençoar a nossa vida para que a gente possa ver uma galera liberta, transformada e cheia da presença de Deus, tá bom? Fica com Deus, fica na paz, a gente se vê por aí.